E Goiás pode adotar o passaporte da vacina. É um assunto polêmico, né, Luciana? Inclusive, deu muita discussão ontem na Câmara Municipal de Goiânia, porque a capital também está discutindo a possibilidade de implantação desse passaporte. E Goiás também está discutindo essa situação. É um assunto que foi discutido na Comissão de Intergestores Bipartite. Nós queremos também saber a sua opinião sobre esse passaporte. Você é a favor dessa obrigatoriedade? E ter mais detalhes agora, ao vivo, com o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, que está aqui conosco. Boa tarde, secretário. Mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Almir. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E qual foi o resultado dessa reunião com relação ao passaporte e outros assuntos ligados também à Covid? Olha, isso foi até veiculado ontem também, discutido no COI, né, na CIB deu uma pincelada. Nós entendemos que, da forma com que foi colocada, o passaporte ele não tem constitucionalidade, né? Então, é óbvio que algumas medidas, como por exemplo, vai ter o show no sábado, algumas obrigatoriedades, isso se exige, mas isso será evento a evento. Hoje, o passaporte da vacina ele não é uma realidade e, na nossa visão, ele não tem constitucionalidade para ser aplicado. Mesmo já tendo sido adotado em outros estados, secretário? Mesmo tendo sido adotado, né? A nossa legislação ela não nos baliza para isso, nós não temos respaldo para fazer desta forma. Agora, individualmente, eventos e até estabelecimentos, eles podem, e alguns locais a gente até acredita que deve ser feito esse tipo de restrição, como os regramentos, por exemplo, que teremos sábado agora no show que vai ter do Gustavo Lima. O senhor diria que então ficaria a cargo da organização de cada evento, porque agora liberados estão já os estádios, shows musicais, bares, restaurantes. A obrigatoriedade fica a cargo de cada estabelecimento e também de eventos? Justamente. No primeiro momento da pandemia, em alguns momentos, a gente fez muita atitude que ela era linear, que valia para tudo. Só que, felizmente, pelo atual estágio, as coisas estão muito discrepantes. Então, a gente precisa analisar de forma não linear, mas caso a caso, para não cometer nenhuma idiosincrasia e não prejudicar ninguém. Eu tenho dito e repito, a questão do enfrentamento da pandemia, ela vai muito além de simplesmente uma questão sanitária. Essa é o carro-chefe, de fato, mas tem tantas outras coisas envolvidas. Então, atitudes que são simplistas, hoje, elas precisam ampliar o escopo de visão e não ter soluções que sejam simplistas, analisar caso a caso. Secretário, a vacinação no Brasil já atingiu 50% da população vacinável. Como é que está a situação aqui em Goiás? Estacionou ou nós estamos avançando dentro daquilo que se espera para a gente controlar de fato a pandemia? Olha, Almir, de fato a gente queria que a população estivesse aderindo mais. Hoje nós estamos em torno de 71% de vacinação de primeira dose e em torno de 42% de segunda dose. Tem 300 mil pessoas que deveriam ter vacinado de primeira dose, 600 mil pessoas que deveriam ter vacinado de segunda dose, que ainda não voltou. Isso vai de encontro, ou seja, é contrário à nossa vontade de retirarmos as máscaras. É muita coisa, hein, secretário? Mais 600 mil pessoas? Quase 1 milhão de pessoas que não completou o calendário vacinal. Ou seja, a gente está com a vontade de atingir os 80% pelo menos de vacinação completa para que possamos retirar as máscaras. Isso é o seguro. Nesse momento, com esse índice atual, a gente não pode preconizar dessa forma. Então, a população que também quer retirar a máscara, por gentileza, colabore conosco e vacine. Pois é, agora isso reflete também nessa realidade que voltamos a enfrentar agora com uma internação maior de pessoas idosas, já que entre jovens estamos conseguindo aí a imunização? Na verdade, esse aumento ele é proporcional, Luciana, não é que está descolando e aumentando significativamente. É quando nós temos algo que é constante, que é a vacinação de todas as idades, aí proporcionalmente predomina o quantitativo de idosos que são os mais vulneráveis à doença. Então isso é proporcional, não é que está descolando e está aumentando, que algo que seja Mas preocupante. Mas há um crescimento, não. Secretário. Isso tem relação com a vacina, não? Que os idosos tomaram, não? Isso tem relação ao crescimento que houve em julho, que as primeiras vacinas começaram no dia 18 de janeiro e nós sabemos que ela é transitória, ela não confere imunidade definitiva, sobretudo a Coronavac nas pessoas acima de 65 anos de idade,
depois que atinge os 5 meses de idade, começa a diminuir. Por isso que nós advogamos no sentido de fazer o reforço e fizemos o reforço. Então, o mês de julho, de fato, sim, aquele crescimento dos idosos não foi proporcional, foi absoluto, porque estava diminuindo a imunização, por isso procedemos o reforço. E daí fica o alerta, porque realmente a partir de agora esses idosos vão perdendo a capacidade de proteção com a vacina? Justamente, aqueles que não fizeram a dose de reforço, nós orientamos, e a grande maioria já fez, a dose de reforço com a vacina Pfizer. Aí volta para uma imunidade boa novamente. Por isso que a gente vai ter que, o ano que vem, todo certamente será um ano de vacinação. A imunidade, depois de 5, 6 meses, cai novamente. Ainda não tem uma tecnologia de vacina que confira imunidade permanente. Secretário, os números da pandemia estão felizmente caindo com o avanço da vacinação e uma das medidas que o Estado já adotou é a redução do número de leitos exclusivos para a Covid, tanto de UTI quanto de enfermaria. Caiu me parece, de 1.200 para 800 e qualquer coisa. Qual o destino desses leitos? Eles vão deixar de existir ou a Secretaria passa agora para uma nova fase para dar utilidade para eles para outras áreas da saúde? Não, a gente está convertendo porque eles se transformam em leitos gerais para atender naturalmente as demais patologias e também para dar retaguarda para os pacientes das cirurgias eletivas que já voltaram. O CRER, por exemplo, a gente já desmobilizou tudo de Covid e ele voltou à sua normalidade não Covid. Da mesma forma o Hugo, da mesma forma o HGG. Então a gente vai convertendo esses leitos aos poucos. O único que muda por completo daqui a um tempo, será o último a ser desmobilizado, será o HCamp Goiânia, que quando ele for desmobilizado, ele será adequado para ser o nosso hospital materno-infantil. Nós queremos tratar do Outubro Rosa, mas antes, rapidamente, voltando um pouquinho na questão da vacinação, já se sabe se toda a população receberá a dose de reforço? A nossa ideia é que toda a população receba a dose de reforço. Neste exato momento, os profissionais de saúde e aquelas pessoas que já completaram 180 dias já estão vacinando. Agora ficou mais fácil, porque a segunda dose, a dose de reforço, ela é baseada no final da primeira. Aqueles que são idosos ou profissionais de saúde que já tenham 180 dias de intervalo da segunda dose, está apto a vacinar. Ou os imunossuprimidos por algum motivo, ou medicamentoso, ou por patologia, que tenha pelo menos 28 dias da segunda dose. O importante é que compareçam aos postos para se vacinarem. Agora sim, o Outubro Rosa, secretário, nós alertamos durante todo esse mês, com entrevistas com especialistas, da necessidade das mulheres buscarem esse atendimento, visando aí o tratamento precoce, o diagnóstico precoce. Mas aí fica a dúvida. A saúde estadual está dando esse amparo também no interior, assim como aqui na capital, nas unidades públicas de saúde? Também. Hoje nós temos, além das 3 policlínicas que são equipadas para isso, nós estamos com a carreta de prevenção à saúde da mulher, que ela está rodando, elas estão, não são mais de uma, são 3 carretas que estão rodando o estado como um todo, de forma que lá se faz a mamografia e a prevenção também do câncer do colo de útero. Nós sabemos que a mamografia, ela identifica mais precocemente, mas o autoexame, para quem não tem acesso, pode ser feito em casa, ele é fundamental também. E diferente do Ministério da Saúde, que fala que acima de 50 anos, a gente baixou a idade para 40 anos, para que possamos detectar esses casos de forma mais precoce ainda e consigamos dar a devida destinação, porque o câncer de mama, detectado precocemente, ele tem cura. Essa carreta da mamografia tem circulado o estado, né, secretário? Tem circulado o estado todo. Ela fica uma semana, 2, às vezes até um mês em uma determinada cidade e essa cidade, ela pega aqueles municípios que estão em volta. Então, impacta 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. Mas antes a mulher tem que passar por um atendimento básico e depois fazer esses exames ou chegar diretamente na carreta? Ela vai na unidade básica de saúde solicita essa marcação ao Complexo Regulador Estadual. E ela é feita sem qualquer tipo de burocracia. Está muito fácil esse acesso, nós temos vagas disponíveis, onde a carreta está passando tem sido, felizmente, um grande sucesso
temos conseguido fazer de 500 a 600 mamografias por carreta por semana. Secretário, uma última questão. Ontem a Secretaria baixou um alerta não só para a população, mas principalmente para os municípios também, as Secretarias Municipais de Saúde, em relação a dengue, chikungunya e zika. Chikungunya cresceu 168% aqui em Goiás. Significa que com esse período chuvoso começando aí, tem que redobrar essa atenção a essas doenças, né? Tem que redobrar o cuidado. De agora até março, abril, que é o período chuvoso, né, o Aedes aegypti ele só reproduz se tiver água acumulada. Então, redobre o cuidado, vamos checar os nossos vasos de planta, os nossos quintais, para que, se não tiver vetor, não tenha transmissão do vírus. Não terá a doença. Então, zika, dengue e chikungunya é o mesmo vetor, é o Aedes. Então, a gente precisa ter essa corrida e esse combate ao Aedes neste momento. Redobrar os cuidados. Secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Um grande prazer.